Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 15 de agosto de 2023, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, 10 e 12 a 14. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com aquela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus sempre nos pede para sermos pequenos e humildes. Lembrem que ser pequeno, amados irmãos, não no sentido de, digamos assim, porque veja, eu preciso ser grande na hora de perdoar, eu preciso ser pequeno na hora de pedir perdão. Então, quando a gente fala de pequeno e humilde, nós não estamos falando de pessoas, digamos assim, de uma pessoa qualquer, porque a pessoa vai ser pequena, lembre, ela tem que ser humilde, e o humilde, é claro, ele tem, digamos assim, diante de Deus, vejam o que é que diz a Escritura, que Deus rejeita os soberbos e dá tudo aos humildes. E assim, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida, pois, a sermos como crianças ou pobres em espírito, vejam, justamente porque os pequenos e humildes, eles são pobres em espírito, que é diferente, amados irmãos, de pobreza de espírito. Vejam, existe o pobre em espírito e o pobre de espírito. Compreendamos, amados irmãos. O pobre não tem nada e precisa de tudo. Vejam, o rico tem tudo e não precisa de nada. E assim, amados irmãos, é o pobre em espírito. Ele precisa de tudo. Precisa perdoar, precisa amar, precisa fazer o bem, sem olhar a quem, precisa de Deus, etc. Precisa de tudo. Mas, pelo contrário, o pobre de espírito, ele pensa que é rico e que não precisa de nada. Não precisa perdoar, não precisa pedir perdão, não precisa amar, não precisa fazer o bem sem olhar a quem, enfim, ele não precisa de nada, nem de Deus. E assim ele se torna o que, amados irmãos? Pobre de espírito. E assim, amados irmãos, Deus nos convida a sermos o que? Pobres em espírito, ou como crianças, a colocarmos nele, em Deus nosso Pai, toda a nossa confiança. E assim, a gente poder dizer, amados irmãos, em palavras e ações, o que Deus quer, eu quero. Justamente por quê? Porque eu deixo de buscar aquilo que eu quero e passo a buscar aquilo que é da vontade de Deus. Lembra, por exemplo, São Francisco. Ele pergunta a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Vejam,
Francisco já não está preocupado em fazer a própria vontade. Ele quer fazer a vontade de Deus. Recordemos, amados irmãos, aquilo que nós temos repetido nos últimos dias na Santa Missa. Vejam, criança só faz o que quer. O adolescente, ele só faz o que os outros querem. Vejam, o adolescente, em casa, ele continua se comportando como criança, só faz o que quer. Agora, lá fora, ele só faz o que os outros querem. Mas o adulto, amados irmãos e irmãs, ele procura fazer o que é certo, ou seja, ele procura fazer a vontade de Deus, ele procura fazer o que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele sabe que nem tudo que ele quer é para o bem dele. Lembre que nós, como criança, muitas vezes a gente quer coisa que não é para o nosso bem. Mas, ao mesmo tempo, amados irmãos, vejam, eu não quero fazer tudo o que eu quero, mas eu procuro fazer então aquilo que Deus quer. E é claro, vejam, eu nem quero fazer tudo o que eu quero, nem quero fazer tudo o que os outros querem. Então, eu assumo então a condição de adulto e procuro fazer aquilo que é certo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.